Olá, boa noite família, estamos no ar, é o nosso primeiro Pode Mais de Psicologia. Eu, terapeuta Amadeu Ferreira, vou estar com vocês aí nesse período falando aqui de assuntos muito importantes. E comigo aqui ao lado está a nossa missionária Júlia Rara, que veio aqui brilhantear aqui, veio nos prestigiar e dar o seu depoimento também. Boa noite, Júlia, tudo bem? Boa noite, irmão Amadeu. É um prazer estar aqui com você nessa estreia e que seja uma bênção para todos nós. Amém. Olha só, chegamos um momento na vida em que temos que tomar uma decisão e nem sempre conseguimos trilhar o melhor caminho, pois ficamos presos a pensamentos e comportamentos, sentimentos e ações rotineiras que nos impedem de pensar e agir de forma diferente. Portanto, tem uma frase que eu carrego muito, Júlia, que é: conheças a ti e a ti mesmo, né? É uma frase dos filósofos. Conhecer a si mesmo é o melhor conhecimento. Você vai conhecer o outro, né? A humanidade. Então, o melhor conhecimento de si gera conhecimento do outro. Conheças a ti. E nós vamos estar se conhecendo aqui. Eu que estou trazendo um tema, Júlia, falando sobre o medo. Qual é o seu medo? Certa vez, Júlia, um amigo me perguntou: Amadeu, qual é o seu medo? Eu falei: rapaz, o meu medo, o Odaí, né? Um meu amigo Odaí falou: qual é o seu medo, Amadeu? Eu falei: o meu medo é de ficar doente. Por quê? Porque a doença, ela é muito orgulhosa e ela faz nos curvar a ela. E eu quero hoje falar de coisas boas para você, quero falar de curas, quero falar de milagre, de libertação e, acima de tudo, falar que nós temos, né, Júlia, um Deus que Ele nos orienta, que Ele nos ajuda e que Ele tem a resposta na Bíblia, na palavra, né? Amém. Acerca do medo. Ele falou para Josué: Josué, não tenha medo. Moisés tinha acabado de morrer, Júlia. Acabou Moisés morrendo e ali o povo não ficou como ovelha dispersa, como ovelha sem pastor, mas ficou balanceado ali aquele povo. E aí vem Josué, Deus levanta Josué e fala para ele, dá uma palavra de ânimo para ele: tenha ânimo, não tenha medo, eu sou contigo. Olha que fantástico, né? Deus é com você, é comigo, é com a Júlia. Nos momentos mais difíceis, não é que existe uma luz no fim do túnel, é que Ele está presente para nos ajudar e nos abençoar. Todo né? o tempo. Então, eu quero perguntar para você, mas antes de você responder, eu quero falar aqui, porque o medo, ele não te define e não me define, não nos define. Mas na psicologia, a definição do medo é uma emoção fundamental e adaptativa que surge em resposta a uma ameaça real ou percebida. Ela desempenha um papel essencial na sobrevivência, preparando o corpo para lutar, né? Nesse caso, fugir ou congelar diante de um perigo. O medo pode ser inato, como o medo de altura, ou aprendido, como o medo de falar em público. Então, nós vamos falar aqui um pouco do medo. Júlia, ele já faleceu, mas tinha um pastor missionário, Morris Cerullo. Ele escreveu um livro nos anos 80, 90 ali, chegando já em 90. Ele escreveu um livro acerca do medo. E ele relata, né, Dr. Morris Cerullo, relata que o medo ele define como um espírito demoníaco que controla, domina, possui e atormenta as pessoas, né? Mas esse medo é um medo de fobia, um medo excessivo, porque todo mundo tem medo. Como eu falei agora, é o medo inato, né? A pessoa já nasce com medo. Tem gente que tem medo de altura, tem pessoas que têm aquele medo leve, aquele medo moderado, aquele medo excessivo, né? Que nós chamamos de fobias, né? Um exemplo é a agorafobia, né? No caso, a pessoa tem medo de lugares fechados. Um exemplo é o shopping, né? Tem pessoas que têm agorafobia, tem outras pessoas que têm aracnofobia, medo de aranha, tem ticinofobia, tem medo de micróbios, tem medo de altura. Eu tinha um medo, que eu trabalhei esse medo, que era o medo de tomar injeção. Esse medo é um medo inato, né? Porque, olha só, a dor da bezetacil te leva no céu, você vai lá no céu e volta. Tem umas mais fortes aí, viu, Júlio? Mas esses medo passageiro, medo persistente,
Medo do desconhecido, medo no inconsciente, medo do fracasso, medo da morte, medo de abandonar. Nós vamos estar falando um pouco disso. Tem como, viu, Júlia, tratar essas questões do medo, né? Que o medo, ele leva também até a ansiedade, né? A pessoa fica ali paralisada, a pessoa fica congelada, né? A pessoa fica ali num estado de sudorese, a pessoa fica suada, o coração fica acelerado. Mas o que a Bíblia diz, Júlia? A Bíblia diz, estava falando com você agora, que em João 4 vai falando, né? Nas epístolas de João vai falando que não precisamos ter medo, porque o amor lança fora todo medo, né? 1 João 4,18 vai falando acerca do medo, e o amor de Deus, ele lança fora todo medo. Eu não sei qual é o seu medo, mas talvez você precise de ajuda. Tem pessoas que têm medo de dirigir, né? Tem medo de dirigir, talvez bateu o carro, ficou com traumas e precisa trabalhar esse trauma. Tem pessoas que têm medo, Júlia, de falar em público. Tem medo de falar em público. E aí tem pessoas que não têm medo de cantar. Até tem pessoas que têm medo até de chegar ali numa paquera, junto com a moça, o garoto ali com a moça ou a moça, e precisa tomar alguma coisa para tirar aquele medo, para ter coragem. Mas com Deus nós não precisamos tomar nada, né? Com Deus só precisamos confiar em Deus. E assumir a direção. Está no controle ali. Sair do banco do passageiro e assumir a direção, porque Deus é contigo para te abençoar. Deus é contigo para te ajudar. Não precisa ter medo. Eu quero, nesse momento, falar para você que Paulo disse para Timóteo. Olha, Timóteo, está lá no livro de Timóteo, 2 Timóteo 1,7. Eu conheci tua mãe, eu conheci tua avó, vai falando de Lloyd, de Eunice. Eu conheci os seus pais. E eu te conheço também, meu filho, que ele era filho na fé de Paulo. Deus não te deu um espírito de medo. Você não precisa ter medo. O que você precisa ter é amor. Amor a si mesmo e ao próximo. Você precisa ser ponderado, né? Ter moderação. Né? Vai falando aqui, está na Bíblia. Eu vou ler aqui para vocês, né? E nós vamos já ouvir o depoimento da nossa colega. Mas vai falando aqui, olha. Paulo vai falando para Timóteo, instruindo ele, vai falando, por esse motivo eu te exorto, ele vai falando, porquanto Deus não nos concedeu um espírito de medo, né? Em outra tradução fala covardia, não seja covarde, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha só o que nós precisamos ter. Olha só a receitinha aí de casa do bolo, da vovó. O que você precisa ter? Você precisa ter esses ingredientes. Amor, e o amor é tudo, né? O amor, quem não tiver amor é como um sinal que sai badalando aí, fazendo só barulho. Tem que ter o amor. E o amor, Paulo vai falando à igreja de Corinto, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Qual é o seu medo? Porque se você tiver medo, o amor vai lançar fora todo esse medo. E você vai passar a ser uma pessoa corajosa. Uma mulher corajosa. Qual que é o seu medo? Qual que é o seu medo? Fala para mim. Vai. Eu quero saber. Você está escondendo, eu quero saber qual é o seu medo, Júlia. Antes de eu falar o meu medo, eu gostaria de fazer uma reflexão. Vamos porque, lá. assim, o medo, ele, em determinados momentos, como você deu bastante descrições, ele paralisa ou ele incentiva? Incentiva como? Um exemplo, eu estava no fundo do poço. Ali eu estava me sentindo só e, diante daquele medo, eu olhei para cima. Porque quando você chega no fundo do poço, ou você olha para cima, ou você fica ali embaixo e acabou. Eu olhei para cima e tomei uma atitude. Então, às vezes, o medo, a maioria das vezes, ele te paralisa. A intenção do medo é essa, te paralisar. Mas, quando você lembra das palavras de Deus, você olha para cima e você lembra, aí você, não, eu tenho uma esperança, eu agora vou para tudo ou nada. Então, tem essa questão
né, do medo. Às vezes o medo do fogo, quando você já queimou o dedinho, te lembra que o inferno é mais quente ainda. O medo vai te fazer procurar evitar, não estar nesse lugar. Todo mundo quer ir para o céu, né? Isso. Mas ninguém quer morrer. Tá, As pessoas têm medo do fogo, né, do inferno. Sim. E as pessoas também têm medo da morte, né? Um inimigo, o último inimigo. Tem. Você citou uns versículos, eu lembro que o salmista Davi, ele falou, nem que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu temerei mal algum, né? Então, assim... Muito forte, hein? É muito forte, é profundo. Mas eu vou dizer para você que quando a gente chega num estágio espiritual de que você já está bem maduro, assim, bem surrado, na verdade, né? Você... não teme mais a morte, mas você começa a passar a ter receio dela, porque fato é que nunca morremos, estamos aqui. Então você não teme, mas sente um receio, entende? Esses dias eu conversei com uma senhora, estava conversando com uma senhora, ela falou que tem medo de sapo, porque quando ela era criança, jogaram um sapo nela e ela criou um trauma. Então, como que eu destravo isso? Como que eu vou me superar desse trauma? Medo de sapo, né? Falei pra você que eu tinha medo de tomar injeção. Hoje eu não tenho mais. Mas dói, viu? Dói, é verdade. Dói, tem gente que gosta, né? Eu não gosto. Mas enfim, mas você estava falando aí, né? Você citou um texto bíblico que fala que mil cairão ao teu lado, mas tu não será atingido. Aí vai falando, é o Salmo 91, né? Esse salmo, um salmo muito forte, muito poderoso. E vai falando que não temerei mal algum, porque tu estás... É um salmo que fala de segurança, né? Sim. De segurança. Então, quando você está confiante, você está seguro no que você está falando, você vai falar bem em público, né? Não é isso? Sim. Você vai cantar, você não vai gaguejar, você vai... Tem uma segurança, né? Você está falando com propriedade, né? Então, você está vivendo aquilo, você fala espontaneamente. Quando a pessoa tem medo, às vezes... Ela trava. Trava. Olha só, na psicanálise, né? Freud falava que o medo tem uma função biológica de autopreservação, ajudando os seres humanos e outros animais a evitar perigos e aumentar as suas chances de sobrevivência. Isso está na psicanálise, é de Freud. E segundo Freud fala, ele via o medo, né, como um reflexo de conflitos no inconsciente, muitas vezes relacionado a traumas ou ansiedade reprimida. Olha só, então o medo ele acaba sendo aí, né, vamos dizer assim, não é um sistema de defesa, vai ser, de certa forma, de preservação de defesa mesmo, né? Então, faz parte, né, da humanidade. Nós não podemos permitir aquele medo excessivo. Excessivo. O medo de fobia, o medo que você... eu aprendi uma palavra esses dias, que é frangofilia. Você sabe o que é frangofilia? Não. Não é comer frango, não, tá? É a psicose, que é a pessoa que quer quebrar tudo. Sai querendo quebrar tudo, né? Meu Deus. Então, tem pessoas que é assim. A pessoa não tem medo, a pessoa sai quebrando tudo. Tem aquelas pessoas que já têm medo. Tem umas pessoas que quer se mutilar. Enfim, tem vários tipos de transtornos que está relacionado, muitas das vezes, nós estávamos conversando isso agora há pouco, a doenças e as emoções. Isso. As emoções. Sabe, Júlia, um pensamento, eu gosto muito dessa frase, que um pensamento gera um sentimento gera uma ação. Isso. E essa ação vai te trazer os resultados. Exatamente. Então, Júlia, o que eu devo mudar? O que eu devo mudar para mim trabalhar o meu medo? Mudar o pensamento. Tem que mudar o pensamento. Tem que virar a chave. Tem que se destravar. Porque, senão, você vai continuar aí parado. Igual aquela musiquinha lá da Gabriela. Eu nasci assim... Eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Isso. Então você não pode se permitir se sujeitar a isso. Isso não te define. Então, nós precisamos aprender, né? Vamos abrir aqui uma caixa de ferramenta e vamos escolher aquela ferramenta que vai ser útil para mim usar ali, né? Para mim obter resultado, seja um alicate, seja uma chave de fenda. Então, qual é o seu medo? Diga para nós aí, fale para nós qual é o seu medo, coloque nos comentários. E o que te ajudou, né? O que te ajudou a você perder o medo, né? Então tem, como eu falei, tem aquele medo inato e tem aquele medo aprendido, né? Então,
Então, tem pessoas que precisa de um empurrãozinho, precisa de uma ajuda, precisa de um direcionamento, de um mentor ali, espiritual ou intelectual, que vai ajudar aquela pessoa a perder aquele medo. Não é isso, Júlia? Exatamente. Assim, o meu medo é de falhar. Medo de falhar? Eu tenho um medo de falhar com Deus. Porque eu creio que todas as atitudes que nós tomamos, todas as nossas escolhas, elas nos levam, nos direcionam a um caminho. Né? Então, quando você conhece a Deus, você começa a ver a grandiosidade dele, aí já vai agora para o meu segundo medo. Você não quer falhar com ele de modo algum, e começa a ter tanta gratidão, tanto amor, e começa a ver que você é tão pequeno. Quando você vê aquele mar, aquele oceano tão grande, você vê que, meu Deus, ele fez isso? Então você começa a ver como que você é pequeno, e aí você começa a temer. Meu Deus, um dia eu vou ver Deus, né? Se eu não falhar, se eu não encontrar os preceitos dele. E isso me gera um medo, porque ele é muito grande. E eu tenho orado a respeito disso e usado as minhas armas, né? Porque é o conhecimento da palavra, né? Ele vai reduzindo isso, né? Porque, como você bem disse na palavra, ele não nos deu espírito de temor, nem de covardia, né? Então, olha que ponto chegou o meu medo, né? Aprendendo tanta palavra e aquela coisa que daqui a pouco, meu Deus, agora eu vou ver Deus. Eu tenho convicção disso, que eu vou ver o meu Senhor. E agora? Então, isso pode... Tá, não ouvi, não? Tô te ouvindo, pode falar. Eu não tô ouvindo nada. Isso pode ser usado contra mim, né? Certo. Perfeito. O medo, ele está associado, tá? Uma definição do medo está associado à ativação da amígdala cerebral, uma região, tá? Responsável por processar emoções e avaliar ameaças. No caso, a liberação de adrenalina e cortisol prepara o corpo para reagir. Por isso que nós travamos, né? Então, se você falou aí, a pessoa coloca o dedo no fogo ali, né? Toma um chá muito quente, vai queimar a língua ali e tal, vai queimar o dedinho. Então, a pessoa, isso faz parte do sistema de defesa, né? Uhum. E agora, nós não podemos... Você falou uma coisa muito importante aí, que o temor, acerca do temor, né? A palavra temor, diretamente não está relacionado muito assim a medo, aquele medo excessivo. Existe, como eu falei, medo leve, medo moderado, tá? Agora não pode ter aquele medo excessivo. A pessoa tem que temer a Deus. O principal é temer a Deus. Você pode ser rico, você pode ser um milionário, você pode ter muitas ações, muita riqueza, mas se você não temer a Deus, você não tem nada. Porque Salomão, com toda a sua sabedoria, ele falou isso. Ele tinha tudo. Riqueza, ouro. Ele não queria saber nem das pratas, viu, Júlia? Ele não queria saber nem das pratas. As pratas ele não queria saber do ouro. Mas no fim da sua carreira ele escreveu isso, que o fim é temer a Deus. E nós precisamos, mais do que nunca, temer a Deus, respeitar o próximo, ser gente boa, né, Júlia? Ser gente boa. Olha só, existe vários tipos de transtornos que está relacionado ao medo, né? E como a psicologia pode ajudar, né? Nós temos aí várias formas, várias intervenções, tá? E qual é o seu medo? Diga para mim aqui qual é o seu medo. Então, você pode entender que nós estamos aqui hoje trazendo uma mensagem para você de autoajuda, uma mensagem de reflexão, uma mensagem que pode te ajudar. Eu não sei, eu tenho medo de barata, nós estamos falando, medo de barata, medo de rato, medo de tantas coisas, mas eu volto a falar, se você ama a Deus, se você se ama, você não terá medo. É isso? Não terá medo. É verdade. Essa questão de você estar numa rocha é uma segurança. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele é o príncipe da paz, conselheiro, Deus forte. Então, a gente confiando não em nós, que nós somos muito frágeis, né? Mas confiando nesse Deus,
né? Isso é uma coisa construtiva, não é do dia para a noite, né? A gente vai construindo, a sua fé vai vivendo experiências com esse Deus, né? E você vai vendo o resultado e o medo vai passando, né? E é incrível o trabalho desse Deus, assim, até a força de Sansão nunca se encontrou nos cabelos dele. Era no Deus vivo que estava por detrás dele, sabe? Depois que ele perdeu a força, você falou de Sansão, aí ele passou a ter medo. Entendeu? Outra pessoa que teve medo, você me levou agora a longe, fez eu viajar longe. Que, olha só, vou voltar aqui, tá, gente? Das intervenções. Tem respiração, que você pode fazer respiração, mas faça, se você não consegue sozinho destravar isso, busque ajuda. Faça terapia, tá? Faça terapia, busque ajuda no profissional da área da saúde, um psicólogo. Eu, como terapeuta, vou falar aqui. A psicoterapia é um processo de tratamento que envolve a conversa entre o paciente e o profissional de saúde mental. Então você precisa procurar um profissional para te ajudar a entender, a lidar com essas emoções, lidar com esses problemas emocionais. E durante essas sessões, o terapeuta pode usar diversas abordagens e técnicas para explorar esse pensamento. O inconsciente, subconsciente. E aí, voltando aqui no que você estava falando, Júlia Rara, né? Olha Isso. Só, tem uma música que fala raridade, né? Muito bonito. Então, Júlia, falando aqui, eu lembrei de Adão. Adão e Eva. Por que Deus criou o homem? Foi para louvar, para adorar? Não. Porque já existiam os arcanjos, já existiam os anjos, os serafins, os querubins. Deus criou o homem para se relacionar com ele. E aí Deus descia lá, né? A terra era favorável, criou o homem, ali haja luz, criou o homem, e Deus descia ali naquele jardim. Todos nós temos o nosso jardim e os nossos segredos, não é? E ele, lá no jardim do Éden, Deus se relacionava com Adão, conversava com Adão. E num certo dia, Deus foi lá para falar com Adão. E Adão estava escondido, com medo. Olha que interessante. Ele estava com medo. Porque ele quebrou, né? Ele ali rompeu. Aí fala do período da inocência, desobediência, né? E ele ficou com medo. E Deus falou para ele: Adão, onde estás? Onde está você, Adão? Cadê você, Adão? Eu imagino Deus chegando: Adão, cadê você, Adão? Onde você está? E Adão estava escondido com medo. Ele estava com medo de quem? De Deus. E aí Deus, ele precisou de se cobrir ali, a nudez dele, né? Com folhas como se fosse folha de bananeira, tamareira ali com as folhas, se cobriu. Mas com o tempo aquelas folhas ali ia secar, né? Exatamente. Então eu tô aqui meditando, a gente vai longe. A gente vai. Agora eu vou entrar nessa sua meditação. Uhum. Então a gente estava vendo Adão, se o medo dele, se fosse um temor sadio, ele não teria pecado. Não. Né? E nem teria se escondido. Porque uma coisa acarretou a outra. Então se ele tivesse o temor, que quando lá em Salomão ele já fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Certo. Esse é o princípio de toda a sabedoria. Aí você vai lá para ele. Se ele já estivesse temendo a Deus, ele não teria pecado, mas já que pecou, aí ele se escondeu, porque aí o pecado, diante daquele pecado, ele se retraiu, ele se fugiu daquela situação, né? E depois, quando Deus deu oportunidade para ele ainda, com a sua grande e infinita misericórdia, que é coisa linda, ele jogou a culpa na mulher. Falou assim: não, é a mulher que tu me deste, ela, entendeu? E teve tudo aquilo ali, que é tudo situações que o medo faz. A gente passou por uma época aqui no mundo inteiro, que foi uma coisa global, onde as pessoas, por medo, entraram em pânico e não sabendo, não pensar, todo mundo trancado dentro de casa, né? 2019. Isso. Aí daqui a pouco o pessoal ali com aquele medo, ninguém saía, ninguém tava... O desconhecido causa medo, né? Então, aí daqui a pouco vem algo, uma picada na qual que você... Mas espera aí, demora tanto tempo para ser essas picadinhas e uma tão rápida assim. Então ninguém conseguia pensar, o medo te transtorna, né? E um abismo vai puxando o outro. Então, quando eu dependo de Deus, eu conheço esse Deus, que Ele é minha rocha, eu consigo, diante de todo aquele caos, parar, ouvir a voz de Deus e não me transtornar. E eu consigo agir de uma forma mais lúcida.
Júlia, você sabe o que significa a palavra nomofobia? Não. Pois eu vou explicar. Nomofobia é o medo de ficar sem um aparelho celular. Sem um aparelho. Sem um aparelho. Você vai ficar sem um aparelho, aí é uma doença já. Nomo é de nobilis, de nobilis, né? O aparelho. Fobia, medo de ficar sem um aparelho. A pessoa tem medo de ficar sem um aparelho, de ficar sem estar conectado. Olha, acabou o Wi-Fi. Fica aí uma semana sem um WhatsApp para você ver. As pessoas vão entrar no desespero, porque hoje tudo é WhatsApp e Pix, né? Hoje é a Pix, a da vez é Pix. Sim. Pix e WhatsApp. Então as pessoas têm um medo. Então tem que tratar também. Papai e mamãe, cuide aí dos seus filhinhos. Com a questão da tela, o governador do estado, junto com a Secretaria da Educação, entrar aí numa questão de que não pode ter em sala de aula, né? O aparelho. Isso, é verdade. Porque as crianças vão para a escola para estudar, mas fica conectado no aparelho. Sim. Se for para uso de estudo, a fins de estudo, legal. Mas se não for, tem que ser removido mesmo. Aí eu estou falando assim porque eu participei de uma reunião da minha filha e os professores falaram lá, diretora, que não está proibido o uso de celular na sala de aula. Então, eu trouxe isso falando de nomofobia, porque é o medo de ficar sem um aparelho celular. O medo de estar sem estar conectado. Então, hoje, as pessoas têm esse medo. Você trouxe lá, você foi lá atrás falando do 2019, as pessoas tinham muito medo. Medo, usava máscara, e medo de pegar na mão, tinha que higienizar, tinha que passar álcool em gel, e as pessoas ficaram no desespero. Eu perdi muitos amigos, e foi um período assim, Júlia, muito difícil, que até hoje as pessoas têm medo ainda, as pessoas evitam, né, e se protegem, né? Algumas pessoas ainda usam máscara, não precisa mais usam, porque as pessoas não têm medo até mesmo da sombra. Da sombra, né? Medo da vacina, né? As pessoas tinham medo da vacina. Vou me transformar num bicho, não sei no que. As pessoas sempre falavam, né? Na verdade, ninguém transformou em nada, mas enfim, cria esse medo, né? Esse medo foi um exemplo que você deu aí da Covid-19. Até hoje as pessoas têm trauma. Sim. E sequela. Ela devido a essas emoções que foram feridas. Legal, muito bacana. Então é isso aí. O medo, ele pode ser trabalhado. É uma das emoções. A pessoa tem nojo, né? Tem nojo. A pessoa tem alegria. São as emoções. Tem até um filme que retrata isso, que é Divertidamente. Tá lá. 1 e o 2, que retrata um pouco dessa questão do medo. Verdade. Então, eu não estou fazendo um merchan aqui não, que eu não estou ganhando nada para isso. Mas assim, é bacana esse filme. Eu já assisti Divertidamente. Então, nós estamos aqui de forma divertidamente, trazendo um pouco de informações, né? Conhecimento, né? Júlia, você falou que tem um depoimento, né? Que você teve que procurar ajuda porque você ficou em pânico, com medo. Eu queria que você compartilhasse aí para os nossos amigos que estão nos assistindo agora pelo YouTube. Como que você superou isso? Você falou que foi border. Fala aí para nós. Tá, então assim, eu tenho um transtorno, né? Eu sou borderline. E a pessoa borderline, ela é muito sentimental. Ela é o oposto do psicopata. Certo. Né? Então, o psicopata, ele é muito razão, ele não tem emoção alguma. E o borderline, que é o meu caso, eu já sou muito, mas muito emocional. Como que era seu humor? O meu humor era inconstante, muito inconstante. E eu assim, muito extremista. Extremista, assim, se a pessoa me falou um oi, assim, que eu achei um pouco fraco demais, para mim já era uma ofensa terrível. Os sentimentos, para mim, comparado de uma pessoa que não tem esse transtorno, é 100 vezes mais. Perturbação da identidade, o humor do borderline. Sim. Instabilidade acentuada e Sim. persistente da autoimagem ou da percepção de si mesma. Sim. Dificuldade em controlá-la
explosão de sentimentos e sensação de não poder ser controlada. E como que era seu sono? Eu mal dormia, era elétrica. Ou então, quando eu entrava assim, em algum período de depressão, porque era tanta medicação, era 15 de manhã, uns 17 e 20 à noite, 17 à tarde e 20 à noite. Então, eu ficava dopada, eu passei muitos anos da minha vida ali naquela, totalmente adormecida, anestesiada, né? E minha alma clamando, meu Deus, é isso então? Esse é meu fim? Sabe? E aí, como eu te falei, né, que eu cheguei no fundo do poço, né? Eu já tinha perdido 6 crianças, tive 5 abortos espontâneos e 1 morreu no parto. Então, eu era assim, nossa, teve tantos acontecimentos comigo, mas o principal foi, quando eu cheguei nesse fundo do poço, eu falei, Senhor, me ajuda. E eu procurei, né, tanto a razão da palavra, que está lá em Romanos 1,12, que fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E também eu comecei a me empenhar no meu tratamento psicológico, procurando psiquiatria, estando, né, porque o border e o meio bipolar também, ele tem uma dificuldade imensa de seguir o tratamento corretamente. Mas a palavra de Deus já me catou ali rapidinho, falou assim, você tem que se sujeitar às autoridades. Então, ali, eu falei, não, agora eu vou fazer o meu tratamento, comecei ao psicólogo, fazer terapia e sempre conciliando com a palavra. Olha que importante, né? É importante. O sono de um border estabilidade do sono, conforme os sintomas de emoções e alterações, hipersonia ou insônia. 20% dos brasileiros sofrem desse transtorno, né, de border de personalidade. E o seu pensamento, como que era o sentimento que você discorria durante esse processo? Olha, meu pensamento... Você teve pensamento suicida? Vários. Olha, meu Ideação braço... suicida? Olha, é todo cortado. Sou toda cortada. Automutilação. Nossa, automutilação. Automutilação, que você falou no começo aí, você não sabia, né? Mostra aqui na câmera aqui. Assim, olha só, você mãe, você pai, cuidado com os seus filhos, observe eles. Se eles não estão se automutilando, escondido, por algum problema, aí já é um sintoma do border mesmo, né? Sim, de personalidade. Sim. A gente, de uma maneira que eu consigo explicar, por que eu me automutilava? A minha emoção, ela tomava conta de mim de uma forma que eu queria me aliviar dessa dor, porque ela me consumia. Sentimento de vazio, né? Ou momentos de vazio, ou momentos que eu não ninguém me compreende, ninguém sabe por que fizeram isso comigo, e tudo é muito... Frustrações, medo. Frustrações, e são frustrações. Medo irracional de abandono. Tudo englobado ali, e você quase achando que vai infartar. Aí você vê também pessoas fazendo, né, você tem aquela notícia, tudo, daqui a pouco você, peraí, vamos ver se funciona. Uhum. Aí vem o primeiro corte. Aí você vê o sangue, aí você realmente não estou bem, mas agora eu estou mais aliviada. Ai. Então, foi recorrente. Foi as pernas também, né? Porque você tem vergonha. Certo. Porque depois que passa esse momento desse falso, né? Essa ilusão de alívio, né? Você sente vergonha, porque você sabe que não tem nada a ver com Deus. Olha o pensamento do border. Pensamentos, sentimentos crônicos de vazio, intolerância à frustração, medo irracional do abandono, instabilidade dos relacionamentos e o corpo, impulsividade, automutilação, colocar a si mesmo em risco. E o comportamento? Fala um pouco do comportamento. Olha, meu comportamento, assim, era bem... Olha, todo mundo já sabe, tem que ser Júlia. Porque, assim, momentos de explosão, de alegria, que tomava e faz e acontece, daqui a pouco algo assim já mudava a minha pessoa, assim, que eu já, aquele ódio, aquela punção, que eu agredi muitas pessoas, tá? Agredia, ia pra cima com tudo das pessoas.
E depois vinha aquela dor, aquele remorso. Ai, eu bati, mas eu não queria. Eu amo você. O Samu já foi lá alguma vez te buscar? Várias vezes. Todo mundo lá já sabia meu nome. E é a Júlia. A Júlia Rara. É a Júlia que tá chegando. A Júlia Rara tá chegando. Ia lá o pessoal do Samu. E infelizmente, olha, e conhece até hoje. Mas agora, graças a Deus. Não, eu quero depois a gente vai vir nessa sim. parte tá. para você contar essa libertação. Sim. Olha só o comportamento de um border. Ansiedade, culpa, descontentamento geral, mudança de humor, mudança de humor da hora pro vinho. Sim. Raiva, solidão, tristeza suscetível a vícios e comportamentos. Você teve algum vício? Tinha algum vício? Sim, olha, eu me envolvi com cocaína e cigarro. Cocaína e cigarro. Cocaína e cigarro, bebida não curtia. E o interessante é que o que os médicos falam é que você não vicia, porque aquilo ali é um escape. Mas, graças a Deus, assim, eu não me viciei, mas, assim, quando... tô aqui mesmo, então... E relacionamento. Relacionamento que é o... ou com a família, ou com alguém, assim, amoroso. Você acaba saindo do eixo completamente. Júlia, você trinchou aqui, falou de uma forma bem assertiva e clara acerca do transtorno de borderline. Sim. Então, assim, você procurou ajuda. Sim. Porque ninguém faz nada sozinho. Você procurou ajuda. Então, você que está me ouvindo agora, você que está nos assistindo, olha que depoimento fantástico, depoimento bonito de superação. A Júlia passou por esse momento, mas buscou ajuda. Você pode buscar ajuda de várias formas. Tem várias redes de apoio, né, grupo de apoio que você pode estar buscando ajuda na unidade básica de saúde, né? Você pode buscar ajuda buscando ali uma ajuda terapêutica com psicólogo, com psiquiatra. Sim. Tá? O SUS está aí. O SUS é fantástico. O SUS. Você que não tem convênio, busque ajuda na unidade hospitalar mais próxima da sua casa, assim como a Júlia fez. Além dessa ajuda que precisa ajuda médica, ela buscou ajuda que eu gostaria que ela falasse, a ajuda do campo espiritual, aí na mentoria espiritual. Como que foi essa gestão que te levou a... Hoje você é cristã, hoje você é evangélica, é isso? Como que você define? Eu me defino como salva. Como salva. Salva em Cristo Jesus. Salva em Cristo Jesus. Sim. Perfeito. E como que você teve esse encontro com Jesus? Esse encontro com ele foi uma visita que fizeram na minha casa e alguns irmãos foram lá. E eu tinha já muitos questionamentos bíblicos. Eu já investigava a Bíblia, mas assim, nada me contentava. Eu sentia que tinha algo que sempre estava faltando. Né? E ali eles me passaram um plano de salvação. Né? Eles me explicaram que alguém que ainda está natural, ele não entende a graça. Ele vai entender da lei, de condutas morais, mas ele não vai entender o poder de Deus, que é a graça, a salvação. Né? E eles perguntaram, você almeja a salvação? Eu almejo, é tudo que eu mais almejo. Eu quero sentir essa paz. E aí eu me entreguei ali a Cristo. Né? E aí começou as lutas, né? Porque eu estava indo por uma direção totalmente oposta do que Cristo requer de nós. Ele requer que nós temos o caráter dele. Então, eu me vendo assim, uma pessoa que cheia de vícios, explosiva, irada, e também, ou então, aquela alegria que todo mundo fala, mas você é doida, você, sabe, uma pessoa sem credibilidade. Uma pessoa que estava bem aqui por um instante, daqui a pouco você estava internada, né, amarrada, medicada, injeção, e você, meu Deus, onde eu estou? E apagava, e depois eu não conseguia cuidar de mim mesma. Eu fiquei por anos da minha vida, que eu fui só me definhando porque a consciência está ali. Você sabe o que está acontecendo e você se frustra cada vez mais. Um abismo puxa o outro. E você fica ali na mão dos outros, mas, meu Deus, eu não nasci para isso. Você sabe o plano de Deus que Ele tem para você, que é plano de paz. Para todos os seres humanos, a palavra diz isso. Então, diante de tudo aquilo, eu me posicionei. No começo, eu desandava muito, eu estava no meu processo, cada um com o seu. Né? Então, caía, levantava, fiquei um bom tempo ali imersa, sabe? Meio anestesiada ali será que é isso mesmo? Será que eu estou vivendo isso mesmo? Mas algo interessante que o boarding tem, ele é muito intensivo.
Se ele entra com tudo. 880. E isso também é um pouco da bipolaridade. Perfeito. E eu trouxe isso a meu favor. Então, eu fui e comecei a examinar as escrituras, rindo regradamente nas consultas, entendeu? Parei de ficar faltando, parei aquele rolo. E aí Deus foi orientando, conduzindo. Ele fala assim, irai-vos, porque é impossível que alguém não se ire. Todo ser humano está sujeito a se irar. Mas, não pequeis. Você não pode agir dominada pela ira. Porque aquilo que você não domina, isso vai te dominar. Entende? Então, eu vendo isso pela medicina, é impossível um borde se controlar. Pela medicina humana. Mas, assim, a última resposta é de Deus. Perfeito, entende? Maravilha. Bom, nós estamos chegando aos nossos finalmente, mas eu quero fazer um pode mais aqui de 2 minutos com você. Eu vou te fazer algumas perguntas e você tem 2 minutos para responder. Bem rapidinho, nós estamos acabando. Eu quero te agradecer, né? Por essa participação aqui no nosso primeiro Pode Mais, falando de psicologia, falando de transtornos e de traumas, enfim. O que é saúde para você? Saúde é o seu bem-estar. Você estar bem, você tem saúde. Sabe? Porque às vezes pessoas que estão ali no estado terminal, mas ela tem um bem-estar, ela tem uma paz, ela tem entende? A sua paz de espírito. Isso para mim é a maior saúde, que ela acarreta todas as demais. Maravilha, tá aí uma pessoa que teve um diagnóstico de borderline, de transtorno de personalidade e que teve uma superação. Falando aí para você que está nos assistindo. Vida, o que é a vida para você? Vida é Cristo. Vida com Cristo, você pode estar diante de um caos, que você sente aquele calor dele ali, sabe? Eu estou com você. Aí você consegue passar por tudo. Ele fala, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci, você vencerá também. Então, viver é você saber para onde você está indo. Qual é o final disso? Eu sei que um dia eu vou abraçar o meu Senhor. Isso para mim é viver com qualidade. Tem gente que acha que vida é vida com abundância, riquezas, coisas do mundo materiais. Não. Vida é você estar vivendo com Cristo, com o caráter dele. Então, você sendo ajudada, você ajudando, abençoando, sendo abençoada. O caráter de Cristo, para mim, é a vida. Ele mesmo afirmou isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Ok, você falou qual é o seu medo, e agora eu quero que você responda nesse Pode Mais, 2 minutos. A gestão, qual a sua gestão para superar o medo? O medo, vamos dizer, não só o seu medo, o medo em geral. O que eu devo fazer para me superar o meu medo? O seu medo, você tem que primeiro reconhecê-lo, que você tem medo, tá? Identificá-lo. A partir do momento que você identifica o seu medo, você vai trabalhar em cima dele. Eu tenho medo de comer aquele bombom. Eu vou agir em cima de afastar esse bombom de mim, sabe? Eu vou agir. Você começa a agir. Vai ser no mesmo instante? Talvez não. Pode ser que aconteça, mas a maioria das vezes não. Mas é uma luta diária. E saber que você está munida de armas para combater esse seu medo. E realmente não precisamos tê-lo. A Bíblia inteira vai falar, não tenha medo, que eu estou com você. Para finalizar, então, aqui o nosso Pode Mais Psicologia com Júlia Hara. Isso não define, tá? Mas qual é a definição? Nenhuma doença nos define, né? Isso, não. Mas qual é a definição da palavra amor para você? A definição de amor é que ela não tem. O amor, ele não se explica. Porque eu sei que a pessoa que mais me amou neste mundo é o grande eu sou. E ele é inexplicável. Ele é a essência total deste amor. Então, é só sentir, né? Não tem definição. Eu sinto o amor de uma forma, você sente de outra. Então, não tem uma definição, mas sabemos que ele existe e isso é incrível. Bom, estamos aqui encerrando o nosso Pode Mais Psicologia. Então, você que nos acompanhou, falamos um pouco aí uma das emoções, né, que é o medo, né, versus aí raiva, né, Sim. Alegria, tristeza, né, tudo um bolo tudo só. Surpresa, antecipação. E aí tem a questão. Quero agradecer a você que nos acompanhou aqui nesse momento e dizer que semana que vem vamos estar preparando mais para você aqui, mais um material
abençoado para te abençoar a sua vida. Que você seja abençoado na noite desse dia com o amor de Deus, com o amor do Pai, Amém. com o amor do poder superior. Que Deus fala que Deus é amor, né? Ele Fala amor. assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho Jesus, para que aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Aí. E a Incrível. vida eterna. A palavra Gostei demais, ela se explica, gostei né? demais desse Pô Demais. Eu gostei. também, glória a Deus. Olha, você está de parabéns, você está de parabéns. Eu fico feliz que você superou, né, essa crise que você viveu. E é um depoimento muito forte. Eu quero te agradecer de coração, né, por estar aqui comigo, trazendo aqui esse depoimento, participando e dizer tudo que foi falado aqui. E isso, se foi bom, se ajudou você, você pode inscreva no nosso canal, mande para outras pessoas assistir o depoimento da Júlia Hara. Por quê? Porque tem alguém que você conheça que está vivenciando, que está vivendo, Sim. que é um pesadelo, né? É um pesadelo, é um Tá sofrimento vivendo terrível. Tem gente que tem... Antes, tem uma frase, né? Antes eu conseguia dormir, antes eu sonhava, agora eu não consigo nem dormir. Tem gente que tem medo de pesadelo, né? Sim. E aí tem que tomar medicamento, tem que tomar alguns calmantes, tem que tomar chá. Mas que Deus te abençoe, que você fique na paz de Deus. Até a próxima. Que o amor de Deus lance fora, jogue fora todo medo. Que você tenha uma noite de paz, que você venha dormir, descansar em paz, sem nenhuma perturbação nos seus sonhos, e que você seja abençoado. Muito obrigado. Júlia? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Acho que resume muito isso. Nós queremos paz, nós queremos um descanso. E o jugo dele e o fardo é leve. Então, vamos se entregar a Cristo, vamos viver uma vida aqui com Ele. Ele tudo pode. Eu sou um testemunho disso e tem muita gente aí que é. E quem ainda não é, pode ser em Cristo Jesus. Amém? Amém. Até a próxima. Um grande abraço. Deus abençoe. Boa noite. Fica com Deus. Amém.